Seção V. Do Processo Legislativo. Artigo 47. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis delegadas. Inciso 4º. Leis ordinárias. Inciso 5º. Resoluções. Inciso 6º. Decretos legislativos. Artigo 48. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Parágrafo 4º. Somente serão permitidas emendas à Lei Orgânica nos seguintes casos. Alínea A. Quando para suprimir, ou modificar dispositivos comprovadamente inconstitucionais, se declarados como tal por órgão competente, após solicitação oficial da mesa diretora, ou da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal. Alínea B. Quando a emenda proposta versar, comprovadamente, sobre matéria de relevante interesse sociocomunitário. Parágrafo 5º. Recebida a emenda, será ela submetida à apreciação da Comissão de Legislação e Justiça, após o que será encaminhada a uma comissão de 5 vereadores, especialmente designada para opinar, no prazo máximo de 10 dias, sobre o mérito da matéria. Parágrafo 6º. A comissão especial de que trata o parágrafo anterior, será designada pelo presidente da Câmara, em consonância com as lideranças de bancadas. Artigo 49. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Artigo 50. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de cotação das leis ordinárias. Parágrafo único. São leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Código Tributário do Município. Inciso 2º. Código de Obras. Inciso 3º. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 4º. Código de Posturas. Inciso 5º. Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Inciso 6º. Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Artigo 51. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: Inciso 1º. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Inciso 4º. Mataria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Parágrafo único.
Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no inciso 4º deste artigo. Artigo 52. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Artigo 53. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá manifestar-se em até 30 dias, sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto do parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 54. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, só podendo ser rejeitado o veto por decisão da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará em sanção. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com ou sem parecer. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 3º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei número prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, obrigará o presidente da Câmara a promulgá-la em igual prazo. Artigo 55. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada à lei complementar, e os planos plurianuais e orçamentos, não serão objeto de delegação. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito será efetuada sob a forma de decreto legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que a fará em votação única, vedada a apresentação de emenda. Artigo 56. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara, e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa. Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução e de projeto de decreto legislativo considerar-se-á encerrado com a votação final e elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo presidente da Câmara. Artigo 57. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.